Quando Daniel e Laura Martins apresentaram sua filha recém-nascida ao Doberman da família, sentiram um nó no estômago. O cão de uma raça que muitas vezes é associada à imponência e à proteção, poderia reagir de formas imprevisíveis à chegada de um bebê, mas nada os preparou para o que aconteceu naquela noite. A pequena Alice veio ao mundo com uma presença tão forte quanto seus pulmões. Seu choro preencheu cada canto da casa desde o primeiro dia, testando a paciência e a resistência de seus pais, que por mais que tentassem não conseguiam acalmá-la. O berço, os balanços, as canções de ninar, nada parecia funcionar. Laura e Daniel passavam as noites andando pelo corredor, exaustos, carregando a bebê no colo, enquanto a angústia crescia com cada grito desesperado. Foi então que o inesperado aconteceu. Rex, o Doberman da família, entrou em cena. Ele já estava na vida do casal muito antes da chegada de Alice. Forte, elegante e de olhar afiado, Rex sempre fora um cão disciplinado, um verdadeiro guardião. No entanto, sua presença ao lado da bebê os deixava tensos. A imagem de suas patas poderosas e de seus olhos escuros fixos na criança os fazia hesitar. O instinto protetor era evidente, mas e se ele visse Alice como um intruso? Daniel e Laura haviam adotado Rex quando ele ainda era um filhote, atraídos por sua inteligência e lealdade. O passado do cão não fora fácil. Abandonado quando ainda jovem, foi resgatado de um quintal apertado, onde passara fome e frio. Mas sua resiliência e nobreza conquistaram seus novos donos desde o primeiro instante. Ainda assim, quando descobriram a gravidez, a insegurança tomou conta deles. Rex sempre fora o centro das atenções, recebendo todo o carinho da casa. Como reagiria agora que sua posição havia mudado? Durante os meses de gestação, o comportamento do Doberman mudou. Ele se tornara mais reservado, mantendo certa distância de Laura, observando-a de longe com uma expressão indecifrável. Não se deitava mais ao lado dela no sofá, nem a acompanhava com a mesma vivacidade de antes. Esse afastamento apenas reforçou os temores do casal. Dizem que cães percebem quando suas donas estão grávidas, que se tornam mais protetores e afetuosos. Mas Rex não parecia corresponder a essa teoria. Seu silêncio inquietava. Se ele já demonstrava essa mudança antes do nascimento de Alice, como reagiria quando ela finalmente chegasse? A resposta veio no momento mais crítico. Quando Laura entrou em trabalho de parto, optaram por ter o bebê em casa, assistidos por uma parteira. Foi então que, para surpresa da família, Rex voltou a se aproximar. Ficou ao lado de Laura, atento, como se estivesse monitorando cada respiração dela. Quando a dor das contrações se intensificou, o cão permaneceu ali, imóvel, como uma sentinela silenciosa. Naquele instante, Laura deveria ter percebido que Rex não era apenas um guardião da casa, mas também um protetor de sua nova família. De volta aos dias atuais, mesmo com todo o amor que sentiam por Alice, Daniel e Laura estavam exaustos. O choro incessante da filha transformava as noites em maratonas de desespero e os dias em discussões desgastantes. A privação de sono já os fazia questionar tudo, inclusive um ao outro. Naquela noite, ponderavam se deveriam ligar novamente para o pediatra quando algo inesperado aconteceu. Em meio aos gritos da bebê, Rex se aproximou com passos cuidadosos. O Doberman inclinou a cabeça, analisando Alice com olhos atentos, e então tocou seu focinho frio na pele quente da menina. A reação do cão foi tão delicada que Laura sentiu um arrepio. Não era apenas curiosidade, era como se ele compreendesse o sofrimento da bebê e quisesse confortá-la. Foi só quando Alice estendeu a mãozinha e tocou o focinho de Rex que os pais realmente se deram conta da cena. Ficaram imóveis, o coração acelerado. E se Rex reagisse mal? Mas, para seu espanto, o cão permaneceu tranquilo, mesmo quando a bebê balançou os bracinhos no ar. O choro de Alice era especialmente angustiante, porque ela havia acabado de se recuperar de uma doença séria. Poucas semanas antes, havia passado dias no hospital, lutando contra uma infecção respiratória severa. Tudo aconteceu rápido demais e, ironicamente, foi Rex quem primeiro percebeu que algo estava errado. Naquela noite fatídica, depois de colocar Alice para dormir, Laura e Daniel desceram para jantar, aproveitando um raro momento de silêncio.
Porém, pouco tempo depois, Rex começou a agir de forma estranha. Primeiro, cutucou Laura com a pata. Depois, correu em direção ao corredor, voltando para insistir. No início, ela pensou que ele queria brincar, mas, ao decidir segui-lo, Rex a levou diretamente ao quarto da bebê. O que viu ali fez seu sangue gelar. Alice estava imóvel no berço, a pele febril, a respiração irregular. O desespero tomou conta de Laura enquanto chamava o marido. Em minutos estavam no carro, correndo para o hospital, e Rex instintivamente queria ir junto. No hospital, os médicos foram diretos. Se Alice tivesse demorado mais a ser atendida, a situação poderia ter se tornado muito pior. Daniel e Laura se sentiam culpados por não terem percebido o perigo antes. Se não fosse pela intuição de Rex, poderiam ter descoberto tarde demais. Durante as longas noites no hospital, eles revezavam-se para ficar ao lado da filha. Mas mesmo juntos, havia um vazio naqueles corredores brancos e frios. Foi então que tiveram a ideia. Pediram permissão para que Rex fosse autorizado a entrar como cão de apoio emocional. Embora relutante, o hospital cedeu. Desde o momento em que Rex cruzou a porta do quarto de Alice, ele não saiu mais de perto dela. Ficava ao lado do berço, sua presença imponente agora servindo de escudo, como se pudesse protegê-la da própria doença. O cão repousava a cabeça na lateral da cama, vigiando a menina com olhos vigilantes. Às vezes, quando as enfermeiras permitiam, dava pequenas lambidas nos dedos dela, um gesto quase humano, como se dissesse: "Você não está sozinha." Foi um período sombrio, mas Rex nunca se afastou. Quando Alice finalmente começou a melhorar, o alívio foi imediato. Mas ao voltarem para casa, Laura e Daniel passaram a encarar cada choro da filha com nova preocupação. O trauma daquela noite os fez questionar tudo. Seria apenas um chamado por atenção? Ou um sinal de que algo mais estava errado? Foi por isso que ainda estavam debatendo se deveriam chamar o pediatra, quando um som inusitado os interrompeu. Rex, sentado ao lado de Alice, levantou o focinho para o alto e soltou um longo uivo. Por um momento, os pais ficaram paralisados. Então algo extraordinário aconteceu. Alice, que até então chorava sem parar, fez uma pausa. Seus olhos encontraram os de Rex confusos. O Doberman parou de uivar e inclinou a cabeça e, com delicadeza, lambeu seu rostinho molhado de lágrimas. O resultado? A casa, antes tomada pelo choro, explodiu em uma risada infantil. Laura e Daniel se entreolharam, surpresos. Depois de tantas noites sem descanso, depois de tanta preocupação, a cena diante deles parecia quase surreal. Daniel pegou o celular e registrou aquele momento, não apenas porque queria lembrar da conexão improvável entre o cão e sua filha, mas porque talvez, só talvez, pudesse dar esperança a outros pais que, como eles, estavam aprendendo que, às vezes, o melhor conforto vem de onde menos se espera. O vídeo rapidamente se tornou viral e Rex virou uma sensação na internet. Sua postura protetora e seu jeito inesperadamente carinhoso conquistaram milhares de corações, emocionando pessoas que admiravam sua devoção à pequena Alice. Esse comportamento continuou mesmo conforme os meses passaram. Sempre que Alice resmungava ou choramingava, Rex estava lá, atento, como se soubesse exatamente o que fazer. Ele se aproximava com cautela, cutucando a bebê com o focinho ou soltando um uivo grave e controlado. O efeito era quase instantâneo. Não importava quantas vezes isso acontecesse, Laura e Daniel sempre ficavam surpresos ao ver a filha, que segundos antes estava inconsolável, explodir em risadas e balbucios. À medida que Alice crescia, seu vínculo com Rex se fortalecia ainda mais. Os dois se tornaram inseparáveis, cúmplices em pequenas travessuras e companheiros em todas as horas. Quando Alice começou a engatinhar, Rex a acompanhava de perto, seu corpo ágil e musculoso sempre ao redor, como se cada movimento dela fosse uma missão de proteção. Juntos, desbravavam cada canto da casa como se estivessem em uma grande aventura. Para Alice, Rex era muito mais do que um animal de estimação. Era um guardião, um amigo leal e, acima de tudo, parte de sua família. Para Rex,
Alice não era apenas uma criança, era sua irmãzinha, sua protegida. Laura e Daniel ficavam encantados ao ver como o Doberman assumia um papel essencial no dia a dia da filha. Depois de um dia cansativo, saber que Rex entretinha Alice e a mantinha segura era um alívio enorme, mas sua lealdade ia além das brincadeiras. Ele estava sempre alerta, observando com atenção, pronto para intervir se necessário, como se algum instinto primal dissesse que aquela garotinha era sua responsabilidade. Se Alice ficava gripada ou tinha um dia difícil, Rex se deitava ao seu lado, oferecendo um calor reconfortante. Não havia necessidade de palavras. O entendimento entre eles acontecia em um nível profundo, instintivo. Os anos passaram, e Alice se tornou uma garotinha cheia de energia e curiosidade. E Rex, agora com traços de pelos grisalhos ao redor do focinho, continuava sempre ao seu lado, tão protetor e dedicado quanto no primeiro dia. O vínculo entre eles evoluiu para algo ainda mais especial, uma conexão silenciosa que dispensava palavras. Em um belo dia de verão, Alice e Rex embarcaram em uma nova aventura. Com uma pequena mochila cheia de lanches, partiram para a floresta próxima à casa, um lugar que nunca haviam explorado juntas. O vento balançava as folhas, os pássaros entoavam melodias suaves e tudo parecia um cenário mágico de conto de fadas. Mas enquanto o sol começava a se pôr, algo interrompeu a tranquilidade. Quando se aproximavam da saída da floresta, Rex parou abruptamente. Suas orelhas se ergueram, o corpo tenso, e ele começou a farejar o ar com intensidade. Havia um som distante, fraco, quase imperceptível. Mas Rex o reconheceu imediatamente. Era um choro, um gemido fino, carregado de desespero. Alice percebeu a mudança súbita no comportamento do cão e olhou para ele com curiosidade. "O que foi, Rex?" perguntou a menina. O Doberman virou-se para ela com um olhar determinado. Ele sabia que precisava seguir aquele som e queria que sua amiga humana o acompanhasse. Alice, ainda tão jovem, não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia que, se Rex queria ir, então ela também queria. Enquanto seus pais caminhavam distraídos um pouco à frente, Alice e Rex se embrenharam mais fundo na floresta, seguindo o som fraco dos gemidos. Logo, encontraram um pequeno filhote abandonado, uma bola de pelos marrom e branca, tremendo de medo. Era evidente que ele havia sido deixado sozinho e que não sobreviveria por muito tempo sem ajuda. Os olhos de Alice brilharam ao ver o filhotinho indefeso. Nunca antes havia visto algo tão frágil e carente. Rex não hesitou. Com cuidado, pegou o filhote pela boca, segurando-o com delicadeza, exatamente como uma mãe faria com seu bebê. Seu instinto protetor se manifestou de forma imediata, exatamente como havia acontecido com Alice anos antes. Agora, com um novo integrante na expedição, Rex guiou Alice e o filhote de volta para casa. Quando Laura e Daniel perceberam que a filha havia se afastado, entraram em pânico, mas logo ficaram boquiabertos ao vê-la reaparecer com o pequeno animal nos braços. No primeiro momento, não sabiam o que fazer, mas, ao olharem para o cão e se lembrarem de tudo o que ele havia feito por Alice, perceberam que aquele filhote não poderia ter encontrado um lar melhor. Foi assim que a família decidiu adotá-lo e batizá-lo de Thor. Com o passar dos anos, Thor cresceu e se tornou o melhor amigo de Alice, assim como Rex havia sido. Agora, eles formavam um trio inseparável, compartilhando aventuras, risadas e um laço inquebrantável. A amizade entre eles era a prova viva de que lealdade e amor verdadeiro não conhecem barreiras. Sempre que Thor se assustava ou se sentia inseguro, Alice repetia com ele o que Rex havia feito por ela na infância. Pegava um cobertor macio, envolvia-o com carinho e sussurrava palavras doces, enquanto Rex, já mais velho, se juntava a eles, soltando seu bom e velho uivo reconfortante. Laura e Daniel não podiam evitar o riso ao ver a cena se repetir. O tempo passara, mas a dinâmica entre eles permanecia, agora expandida para o novo membro da família. Era como se o ciclo de amor e proteção continuasse, um ensinamento passado de geração em geração, não entre humanos, mas entre os melhores amigos que alguém poderia ter. E como sempre,
Daniel registrava cada momento. À medida que crescia, Alice adorava compartilhar com o mundo suas histórias ao lado de Rex e Thor. Falava sobre o dia em que encontraram Thor na floresta, sobre como percebeu naquele momento a importância de ajudar aqueles que precisam, assim como Rex a ajudou quando ela era pequena. Laura e Daniel, por sua vez, relembravam com carinho os desafios dos primeiros anos da parentalidade. Em retrospecto, não podiam deixar de se sentir gratos por terem adotado Rex anos antes. De certa forma, o Doberman nos guiou pelos momentos mais difíceis e cansativos. Nunca poderiam imaginar que seu fiel cão seria melhor em acalmar sua filha do que eles mesmos. Mas agora sabiam. Algumas ligações são inexplicáveis, e a família deles nunca teria sido a mesma sem Rex. Agora imagine um dia quente e abafado, onde o calor sufocante do asfalto ondula no horizonte. No meio-fio, algo pequeno e imóvel captura o olhar. Ao se aproximar, a descoberta assusta. Uma criatura minúscula, frágil demais para estar ali sozinha. O coração acelera, as mãos tremem. O tempo parece correr contra a vida daquele ser indefeso. As perguntas começam a surgir. Será que ainda há tempo para salvá-lo? O que fazer? Como uma vida tão pequena pode mudar tudo de forma tão inesperada? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!